Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Na benção? Estou passando aqui para te convidar aí, para você ouvir essa mensagem aí que Deus colocou no meu coração e transmitir essa mensagem para você aí. Para você aí que está precisando de uma correção, para você saber lidar, corrigir as pessoas, não levar na ignorância, ter uma correção sábia para trazer a pessoa para ser seu amigo. Dá o exemplo da correção de Natã com Davi. A correção cristã corrige com amor e restaura com a graça. Em Gálatas 6:1, irmão, se alguém for compreendido em alguma falta, vós que sou espirituais, corrijo com espírito de mansidão. A correção faz parte da vida cristã. A Bíblia não ensina um cristão a ignorar o erro. Quando vemos alguém caminhando por um caminho errado, devemos procurar ajuda e não simplesmente condená-lo. Em Provérbio 27, do 5 ao 3, melhor é a repreensão fraca do que o amor encoberto. Lindo, hein? Meu Deus amado. Corrigir não é humilhar. A correção cristã não deve nascer da raiva, do orgulho ou do desejo de mostrar que somos melhores. Devemos nascer do amor. Efésios 4:15, falai a verdade em amor. Antes de corrigir alguém, devemos examinar o nosso próprio coração. Mateus 7, dos 3 ao 5, Jesus ensina primeiro a tirar a trava dos nossos próprios olhos. A maneira de corrigir é importante para uma pessoa, para um ser humano. Uma verdade dita com arrogância pode ferir, machucar. Uma verdade apresentada com mansidão pode ajudar a restaurar. Pode virar um amigo da pessoa, né? A história real é essa. Em 2 Timóteo 2, do 24 ao 25, ensina que um servo do Senhor deve corrigir com mansidão. O objetivo da correção é restauração. Restaurar a pessoa que ela não volta mais a praticar aquela ignorância, como não saber corrigir alguém, né? A correção cristã não deve ter como um objetivo de destruir a pessoa, mas de ajudá-lo a voltar ao caminho certo, de humilhar a pessoa, de oprimir ou diminuir a pessoa, né? Em Gálatas 6:1 mostra que aquele que caiu deve ser restaurado com o espírito de mansidão. Quem ama também sabe corrigir. O amor verdadeiro não significa concordar. Contudo, às vezes amar alguém significa ter coragem de mostrar aquilo que precisa ser mudado. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama. Depois da correção deve existir um perdão, com certeza, né? Se uma pessoa reconhece o seu erro e se arrepende, a igreja deve buscar restauração, não manter a pessoa presa ao passado, né? Em 2 Coríntios 2, do 7 ao 8, mostra a importância de perdoar e confiar, o amor por quem se arrependeu. Convite para você. A correção cristã não é condenação, é uma oportunidade de restauração. O cristão maduro não corrige para ferir, mas para ajudar. Não corrigir para se exaltar, mas para restaurar. Não apontar os erros do outro, esquecendo os seus próprios erros. Quem corrige com amor procura restaurar. Quem corrige com orgulho procura condenar. Tem bastante pessoa que não sabe se expressar, corrigir alguém.
ela quer corrigir com a ignorância, se torna pior, né? Isso se transmite a uma pessoa que ela não está capacitada para saber corrigir. A pergunta que eu te faço hoje aí, aonde você se encontra. Quando eu corrijo alguém, estou tentando restaurar essa pessoa ou apenas provar que ela está errada? O que você me diz aí? Você está tendo essa paciência toda aí para saber corrigir alguém? A correção cristã, verdade, amor e restauração. Nem toda a correção é rejeição. Algumas correções são provadas do cuidado de Deus. O cristão precisa aceitar ser corrigido, né? Eu quero somente corrigir os outros ou também aceito quando Deus me corrige? Muitas pessoas não querem ser corrigidas, ela tem aquelas autoritárias, né? Elas não querem ser corrigidas, elas têm aquela toda soberba que elas não erram, são perfeitas, né? Primeiro a gente tem que corrigir a nós para depois saber corrigir os outros. Antes de corrigir, examine a si mesmo. Eu acabei de falar, né? Mateus 7, do 3 ao 5. Jesus ensina que devemos olhar primeiro para as nossas próprias atitudes. Quem corrige precisa ter humildade para reconhecer que também pode errar. Corrigir com mansidão. Gálatas 6:1. A Bíblia não diz apenas para corrigir, diz para fazer com o espírito de mansidão. Não devemos corrigir com humilhação, com raiva, com orgulho, diante de todos para envergonhar. Tem muitas pessoas que fazem isso. Que pena, né? Que elas não tiveram um encontro com Jesus, não pegaram os seus exemplos que está escrito na palavra de Deus, né? Começa a querer corrigir as pessoas com aquela arrogância, com aquela atitude, com aquela toda soberba, né? Diante de toda, para envergonhar, né? Devemos corrigir com amor, respeito, sabedoria, oração, desejo de restauração. A gente devemos corrigir uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né? Você tem que corrigir alguém no sentido de trazer ela para o seu lado, que ela possa ser o amigo, que ela nunca mais esqueça daquela correção que você fez. Foi no caso de Natan com Davi, usou aquela toda estratégia lá para corrigir Davi. Porque eu creio se Natan fosse lá com toda a ignorância para corrigir Davi, Davi tinha decolado ele, né? Mas Deus deu estratégia a Natan e Natan saiu com a linda mensagem que nós guardamos até hoje para nosso dia a dia. A correção deve ser feita da maneira ensinada por Jesus. Em Mateus 18:15, Jesus orienta que quando um irmão peca contra nós, devemos conversar com ele em particular primeiro. Nem todo problema precisa ser levado imediatamente para toda a igreja. Maturidade cristã também sabe conversar em particular. O objetivo não é ganhar uma discussão, que muitas vezes as pessoas pensam que o objetivo dela é sair com a vitória nas discussões, né, na correção. Mas em 2 Timóteo 2, do 24 ao 25, o objetivo da correção é ajudar a pessoa a perceber o erro e voltar ao caminho correto. A correção nem sem amor pode produzir feridas. A correção com amor pode produzir transformação. Depois da correção vem a restauração. Em 2 Coríntios 2, do 7 ao 8, quando alguém conhecer o seu erro e se arrepender, não devemos continuar usando o seu passado para condená-lo. Hoje em dia tem muitas pessoas que ainda têm esse tipo de atitude. Mas eu creio que essas pessoas elas não tiveram um encontro com Jesus, né? A igreja deve ser lugar de verdade, mas também da graça. Convite para você. A verdadeira correção cristã possui 3 características: a verdade, o amor e a restauração.
Jesus não nos chamou para sermos fiscais da vida dos outros, mas para ajudar uns aos outros e permanecer no caminho correto do Todo-Poderoso. Corrigir sem amor pode ferir. Amar sem corrigir pode permitir que o erro continue. É verdade, eu gosto de pegar esses exemplos aqui. A correção cristã une a verdade com a graça. Em Provérbio 27:17, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós possamos. Eu sempre gosto de usar essa palavra, né? Que o verdadeiro amigo, ou um verdadeiro irmão, ou uma pessoa, um ser humano do bem, que gosta das coisas certas, ela vai falar a verdade. Pode ser que ela não querer se expor a ninguém, né? Mas sempre ela tem que falar a verdade. Pode ser que vai doer na pessoa, vai machucar. Mas quando nós falamos a verdade, eu te digo com toda certeza, é porque Cristo habita em nós. Porque quando falamos a verdade está em nós e a verdade é Cristo. É quando a correção vira condenação. Em Mateus 7, do 1 ao 5, Jesus não proibiu todas as correções. Ele ensinou que precisamos corrigir com humildade, sem transformar a correção em julgamento, humilhação ou condenação. Exatamente o que eu acabei de falar. Examine primeiro o seu próprio coração. Em Mateus 7, do 3 ao 5, antes de apontar o erro do irmão, precisamos reconhecer os nossos próprios erros. Quem deseja corrigir alguém precisa estar disposto a ser corrigido por Deus. Não use a correção para se sentir superior, ou com aquela toda soberba. Em Romanos 12:3, a correção cristã não é uma oportunidade para mostrar que somos melhor do que outras pessoas. O pecado do outro não transforma nossas próprias falhas em virtude. Fale a verdade, mas fale com amor. Efésios 4:15, a verdade é necessária, mas a maneira que falamos também é importante. Uma correção feita com arrogância pode gerar revolta. A humilhação pode gerar ferida. O amor pode abrir espaço para a transformação. Corrigir, em particular, quando for necessário. Mateus 18:15. Jesus ensinou a conversar primeiro diretamente com a pessoa. Expor alguém diante dos outros sem sempre a correção pode ser humilhação. O propósito deve ser ganhar o irmão, né? Não condenar, não afastar, não empurrar. Que às vezes, certa vez eu vi alguém, fui corrigir alguém no lugar, né? E a pessoa era superior, a pessoa tinha um cargo. E ela de dar um exemplo, saber expor a correção, ou até mesmo ter terminado o culto para saber lidar com aquela correção, não, ela chamou a pessoa na frente de todo mundo naquela correção. Ela falou alto, com tom de voz alto, com aquela arrogância. E quer dizer, passou os dias, aquela pessoa saiu da igreja, ela e a família. Eu fico pensando, como é que está a mente daquela pessoa? A consciência, será que não dói? Será que não lembra daquela forma que ela se expressou de falar, de corrigir aquela pessoa? Então nós temos hoje em dia que ter toda a liberdade para saber corrigir uma pessoa. Que não se termina você expulsando uma pessoa. Certa vez alguém me falou que uma pessoa foi corrigir o filho dela num lugar, né? E a pessoa era um líder. E o filho dela se revoltou. Pegou uma revolta, saiu da igreja. Por quê? Falta de entendimento. E a pessoa era um líder. A pessoa era líder de jovem. Foi repreender um jovem mal educado com aquela toda arrogância. Que terminou. A própria mãe da pessoa que falou para mim. Eu perguntei pelo jovem dela, filho dela, ela falou, aconteceu isso e tal. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que saber se expressar, nós temos que saber corrigir.
Que eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Corrigir um jovem, justamente o jovem, né? O jovem a gente tem que se tratar ele como um ovo na palma da mão. Você não pode deixar livre demais e você não pode apertar demais. Então, tem sabedoria em saber corrigir qualquer pessoa, não importa a idade, se é uma criança, uma jovem, adolescente, que use toda a sabedoria para saber corrigir alguém. Depois do arrependimento, ofereça o perdão. Colossenses 3:13. Quando existir arrependimento verdadeiro, o cristão não deve permanecer usando os erros passados com a arma contra a pessoa. A correção cristã não é apontar a pessoa, é ajudar a pessoa. Quem corrige, segundo Cristo, não procura destruir reputações, mas restaurar vida. A correção que vem de Deus confronta os erros, sem destruir a pessoa. Em Gálatas 6:1, corrigir com o espírito de mansidão. Nós temos que ter um domínio próprio em nós, no nosso falar, na nossa postura, que a Bíblia fala que o Espírito do Espírito Santo é o amor, a longanimidade e o domínio próprio. Hoje em dia falta muito esse fruto em certas pessoas, né? Ela não tem esse domínio próprio de controlar ela mesma. Ela quer gritar com a pessoa na frente de todo mundo. Eu já vi uma pessoa falando que ia gritar com a pessoa na forma como ela se achava superior a todos. Como se fosse, eu creio que nem o filho dela, ela grita assim. Mas paciência, né? Pode ser que o Espírito Santo renova ela e ela se converte de novo e sabe usar a mansidão para corrigir alguém, né? Corrigir um irmão se ferir, né? Ore antes de corrigir. Antes de falar com alguém, converse com Deus. Peça sabedoria para saber o que falar, como falar e quando falar. Em Tiago 1:5, Deus dá sabedoria a quem pede. Examine suas próprias atitudes. Eu estou tentando ajudar o meu irmão ou estou apenas procurando ser defeito? Escolha o momento certo. Nem toda a verdade precisa ser dita no momento da raiva, que traz mais um problema, que traz mais um conflito, né? Em Provérbio 15:1, ensina o que a resposta blanda desvia o furor. Às vezes, esperar é conversar com calma, evita uma ferida desnecessária. Converse em particular. Em Mateus 18:15, Jesus ensinou primeiro a conversar diretamente com a pessoa. Evite expor um irmão diante das outras pessoas quando a situação puder ser resolvida em particular. Fale com amor e mansidão. Efésios 4:15. A verdade precisa caminhar junto com o amor. Não diga, você não presta. Procure dizer, esta atitude precisa ser corrigida, mas eu quero ajudá-lo. Não transforme a correção em humilhação. A correção, humilhação, restauração levanta. Esteja disposto a perdoar. Em Colossenses 3:13, se houver arrependimento, devemos estar dispostos a perdoar e ajudar a pessoa a seguir em frente. Lembre-se, somente Deus conhece completamente o coração. Em 1 Samuel 16:7, podemos enxergar uma atitude, mas não conhecemos todas as intenções. E luta pelo que existe dentro de uma pessoa. Oh, glória a Deus, que palavra linda, né? Por isto, precisamos ter cuidado para não transformar uma correção desnecessária em uma condenação injusta. O cristão precisa ter coragem para corrigir, mas também a humildade para corrigir com amor. Não corrija para mostrar que você está certo. Corrija para ajudar o seu irmão, permanecer no caminho certo. A pergunta que eu tenho para você hoje aí, para finalizar essa mensagem aí. Quando eu corrijo alguém, a minha atitude está próxima essa pessoa de Cristo ou afastar?
que você guarda essa mensagem aí, que você medita, que você está praticando aí essas atitudes sem saber corrigir alguém, que se comporta dando um mau exemplo para corrigir alguém, que você tenha uma atitude e examine a você mesmo. Que Deus nos abençoe, tá? Em nome de Jesus.